Então, meus amores, vamos continuar o nosso vídeo e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a questão de eu dizer que eu tinha aversão de casamento, né, desde criança, e eu jamais imaginava ter um relacionamento sério, duradouro. Eu não queria me casar. Eu tinha, na minha infância, eu já contei das rejeições da minha mãe, da preferência dela pela minha irmã, e consequentemente eu era muito ligada ao meu pai. Sempre foi assim. A gente era muito próximo. Ele era um companheiro, um amigo, era um pai amoroso, e ele me aconselhava muito. E ele sempre me dizia: não se case, se você quiser ser feliz, não se case. E isso ficou muito forte na minha cabeça, né? E às vezes ele me contava as histórias dele, os sonhos dele, que ele abriu mão em função de viver com a minha mãe, que era uma pessoa, meu pai taurino, né? Minha mãe capricorniana, materialista ao extremo, vaidosa, dominadora, manipuladora. E meu pai era uma pessoa mais, assim, mais dada, gostava mais de receber os amigos, da casa cheia. E minha mãe muito organizada, muito general, não gostava de ninguém em casa. E eu achava aquilo muito conflitante para eles. E eu imaginava que eu não queria casar também, porque se eu fosse viver com uma pessoa assim, ia ser uma coisa muito complicada. E ao longo da minha vida, né, isso foi materializando. E eu sempre pensava no casamento como uma situação frustrada, porque meus pais viveram 42 anos juntos. E eu sempre achei que o mais importante da nossa vida é estar com alguém que nos faça feliz, né? A gente não precisa de um relacionamento duradouro ou sério. A gente precisa de relacionamentos que sejam, que fazem com que a gente se sinta realmente dentro deles. E a maioria dos relacionamentos que eu conheço tem muita mentira, tem muita traição, tem muita falsidade. E sinceramente, eu não quero viver desse jeito. Eu nunca quis viver desse jeito. E talvez seja por isso que eu tenha fracassado muito na minha vida. Porque eu gosto muito das verdades. E porque eu prezo muito ser feliz, né? Eu prezo muito isso. Então, eu acho que os relacionamentos duradouros são aqueles que nos trazem felicidade. E ele não está elencado a um tempo, a um compromisso. É o compromisso que a gente cria um com o outro, né? É a reciprocidade, a lealdade, a parceria. É aquela história de que você sabe que você está comigo porque eu quero estar, e não porque você tem a obrigação de ficar. E eu acho isso muito difícil, né? Porque as pessoas, a maioria dos relacionamentos que eu conheço, existe muita traição, tanto da mulher quanto do homem. Existe muita mentira, muita infidelidade. Então, eu não acredito nos relacionamentos sérios e duradouros da forma que eles são vividos, né? Eu acho que relacionamento sério e duradouro é aquele que a gente vive cada dia com muita intensidade, com muito prazer, com muito respeito e com muita vontade de estar nele. Esse é o relacionamento sério e duradouro. Então, por que eu estou contando isso para vocês, abrindo aí o meu baúzinho de memórias, para que vocês percebam que nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente escuta é tão verdadeiro assim, não é? Porque dentro da nossa família mesmo, dentro das nossas histórias mesmo, a gente vê tanto desacerto e não tem lição, e não tem receita. A receita é a gente buscar aquilo que nos faz verdadeiramente feliz. É a gente buscar, dentro da nossa individualidade,
a lealdade para conosco, para aquilo que eu sinto, para aquilo que me faz bem. Por quê? Porque às vezes a gente abre mão de ser ou fazer alguma coisa por um casamento ou pelos filhos. No caso, eu acho que meu pai abriu mão de muita coisa na vida dele por causa da responsabilidade de pai e por causa do amor que ele tinha nos filhos. Não é verdade? Então, eu acho que ele abriu mão e ele devia também ter um certo, apesar de todas as diferenças da minha mãe, apesar de todo o gênero difícil, ela sempre foi uma boa mãe, dentro da concepção dela de ser boa, de ser rigorosa, né? Isso é muito bom, ela nos ensinou muita coisa que é valiosa. E hoje eu tenho uma relação muito boa com ela, já foi muito desastrosa. E grande parte porque eu percebia na relação dos dois o sofrimento do meu pai, com o ciúme, o controle que minha mãe tinha e exercia, né, de forma bem subentendida, bem manipulada, bem assim, como a gente diz numa linguagem assim mais chula, no come quieto, né? Então, e por que ela tinha essa diversidade comigo também? Porque eu entendia exatamente o que ela fazia. Eu conhecia, né, ela mais do que ela imaginava que eu conhecesse. Eu sempre olho para as pessoas, eu vejo as histórias. Eu não espero perfeição de ninguém, eu não busco perfeição de ninguém. Eu busco aquilo que me dá sentido, aquilo que me faz feliz, porque eu entendo que o mais importante na nossa vida é a gente ser feliz. E eu só tenho essa experiência de vida nessa jornada aqui, e eu quero viver da melhor maneira possível, com as minhas verdades, desmistificando tudo aquilo que está escondido, que está em oculto dentro de mim, dos meus fracassos, dos meus condicionamentos de pensamento, muito deles vindo da minha infância, da minha educação, tá? E no dia a dia a gente vai buscando isso e nos tornando melhor dentro daquilo que a gente realmente é. Porque quando a gente é de verdade com a gente, não é que... E a verdade também da gente, ela é muito diferente da verdade do outro. Essa singularidade, ela é muito importante ser mantida. Eu não sei se você me entendeu, mas é que quando a gente fala, eu tinha alergia do casamento, por que eu tinha alergia do casamento? Eu contei para vocês. E por que eu continuo tendo? Porque eu vejo muita mentira, né? Eu tenho histórias e mais histórias, porque eu convivo com muita gente, e que a gente sabe da infidelidade, das traições, das mentiras. A gente sabe porque as pessoas acabam nos relatando, as pessoas acabam contando, e a gente acaba vendo também, não é? Então, enquanto a gente viver de aparência, enquanto a gente não buscar verdadeiramente aquilo que nos faz bem, aquilo que é a nossa essência, a gente vai continuar vivendo de forma superficial. E eu ainda quero viver com muita profundidade, um grande amor, porque eu acredito no amor. Sabe, não é porque eu me frustrei e muitas vezes, e eu digo eu me frustrei porque às vezes eu esperei demais. E às vezes eu me doei demais, às vezes eu não entendi que o outro não estava no mesmo nível, não estava pronto, e eu quis muita coisa, né? Mesmo com todas as minhas frustrações, mesmo com todas as dificuldades que é a convivência humana, eu ainda quero viver um grande amor todo dia, porque eu acredito no amor. E é esse amor, primeiro próprio, de confrontar as nossas verdades mesmo, na nossa intimidade, a nossa verdadeira verdade. Sem camuflar,
e aproveitar elas para a gente adaptar, para a gente modificar, né? Então, muitas mulheres não querem relacionamentos sérios e duradouros da forma que eles são. Porque o casamento não é garantia de nada, o tempo da relação não é garantia de nada, mas o amor é garantia de tudo. E se existe amor, todas as outras coisas são acrescentadas. O seu coração sara, principalmente quando você reconhece a sua verdade e que você não cria tanta expectativa em relação ao seu relacionamento comparado aos outros relacionamentos. Porque nós somos pessoas diferentes, com crenças limitantes diferentes e a gente precisa trabalhá-las todos os dias, com histórias diferentes que fizeram de nós ser que a gente é. E a partir do momento que a gente coloca todas essas nossas dualidades, a gente começa a ter vontade de se relacionar melhor com todo mundo e principalmente com a gente mesmo. Beijo grande, eu te desejo bons relacionamentos, duradouros, enquanto existe prazer, afinidade e vontade de ficar junto. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Um beijo. Essa é a minha parte 2. Depois a gente fala mais. Beijo grande.